Olá, alunas da Escola Garibaldina, segundo endereço Princesa Isabel. Aqui quem fala é a professora Giovânia, da disciplina de Matemática, que está sendo direcionado aos alunos do segundo ano do ensino médio, onde a gente iremos abordar o tema contagem, né? E o tópico será arranjos, combinações e permutações, sem repetição. Lembrando que eu joguei de tela central bem a imagenzinha de vocês. Desculpa aí, duas alunas que eu não consegui localizar, mas eu gostaria de colocar toda a imagem de vocês aí. A Aline, a Flávia, a Jéssica, a Leliane, Milena e Rafaela. Permutação: o que é? Com as letras A, B e C, podemos formar as seguintes sucessões, ordem em que podemos dispor as letras. Então, nesse momento aí, vocês observam que do lado tem tipo um sinalzinho lá, né? E nós estamos numa certa dúvida. O que é que nós vamos fazer? São 3 letras do alfabeto, porém, essas 3 letras, eles estão querendo a permutação delas. Cada uma dessas sucessões é chamada de permutação das 3 letras. No caso, vocês podem observar, só foram usadas as 3 letras que foram indicadas acima e que elas apenas mudaram de lugar e mudou o sentido, então. Lembrando que permutar, mudar ou trocar reciprocamente. Onde a palavra reciprocamente quer dizer o quê? Que se dá em troca de algo semelhante. Não que é a mesma coisa, é algo semelhante que foi reutilizado. Cada ordem que se dá aos objetos é chamado de permutação simples dos objetos. Para entendermos melhor, vem aí um exemplo, não é isso? Formar os anagramas da palavra. Opa, quando a gente fala os anagramas da palavra, a gente estamos falando de letras, de valores, elas vão ter que ser jogadas lá. No caso, a letra A é a palavrinha Lia. Esse nome Lia, aí foi formado o anagrama dele. Podemos escrever Lia, Lai, Ali, os nomes esquisitos, né? Mas acontece que nem todas as vezes na formação do anagrama a gente vai ter um nome que a gente consiga fazer com que a linguagem seja correta, tá? Então, nesse caso aí, eu corria logo para a permutação, tanto é que eu joguei lá do lado. O que eu joguei lá? Uma formulazinha, né? Que vocês observando, nós temos lá P, N é igual a N fatorial. Lembrando que esse símbolozinho aí, ele significa fatorial. Aí eu já correria lá e observava. Eu tenho quantas letras na palavra Lia? Eu tenho 3. Então, no caso, seria permutação de 3 é igual a 3 fatorial. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? Que daria um total de 6. Mas lá, infelizmente, nós está pedindo quantidade, ela está pedindo anagramas. Quando vem falando da palavra anagramas, quer dizer o quê? Que vocês têm que jogar as letras substituindo as maneiras que consegue se escrever. Às vezes não conseguimos falar, a gente consegue apenas escrevê-las lá, tá? Aí vem também a palavra Luiz. Luiz já é 4, né, gente? Lembrando que essas palavras, elas não são repetitivas. Elas sempre são palavras do nosso alfabeto e que não está sendo repetitiva. Nesse caso, Luiz, então, são 4. Colocando ele na forma de permutação, ficaria 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Nossa, 24 palavrinhas. Então tá aí, ó, uma bola de cabeça para vocês. Lembrando que há palavras ali que a gente consegue fazer a pronúncia, outros não, mas não tem nada a ver. Está correto, viu? Anagrama. Só lembrando a vocês que os anagramas são as palavras formadas com as mesmas letras da palavra dada. Tais palavras podem não ter significado na linguagem comum, beleza? Quantidade de permutações. Nas aplicações, geralmente estamos interessados na quantidade de permutações que podem ser formadas com determinados elementos. Para isso, nem sempre é viável que façamos uma por uma.
como nas atividades anteriores. Tipo assim, no anagrama anterior, nós víamos copiando de uma por uma palavra, né? Então, como podemos proceder? Exemplo, quantos são os anagramas da palavra calor? Calor. Tem alguma repetitiva? Não. Calor. São quantas letras do nosso alfabeto? 5. Então, nesse caso, a gente iremos trabalhar aquela formulazinha simples de permutação, né? Permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Lembrando que sempre é do maior para o menor, até chegar ao algarismo 1. Nesse caso aí, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que nós somamos, deu o resultado de 120. Fazemos a multiplicação e, ao mesmo tempo, chegaremos ao resultado final, foi o que nós obtemos. Então, a palavra calor, ela é composta de 120 anagramas. Agora, eu pergunto a vocês, alunos, imagina termos que escrevermos 120 palavras. E outra, tem palavras que a gente até consegue fazer, falar, outros não é isso? Exemplo 2. Quantos são os anagramas da palavra Brasil? Novamente, a palavra Brasil não há repetição de letras. Então, nesse caso aí, nós temos quantas? 6 letras. Então, faremos a permutação de 6, que chegamos a um total de 720. Lembrando que sempre é multiplicando, tá bom? E o sinal de multiplicação, ele não precisa ser apenas aquele xizinho de vezes. Ele pode ser usado também um pontinho. Só que nesse momento eu vou falar o quê? Permutação de 6 é igual 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que daremos um resultado de 720. Exemplo 3. Quantos são os anagramas da palavra calor, que começa por consoantes? Opa, a palavra calor, ela não houve repetição também de letras, não é isso? Só que ela veio com espessura ali, pedindo apenas consoantes. Quem lembra o que são consoantes e vogais? Então, as vogais é mais fácil, né, gente? Então, vogais, no caso ali, nós temos duas, que é o A e o O. Então, quais são as consoantes? C, L e R. Então, nós temos quantas consoantes? 3. Nós temos quantas vogais? 2. Aí, nesse caso aí, vocês não podem colocar a permutação de 5, porque já veio lá especificando que começa por consoante. Então, nós só temos 3 letras que são consoantes. Para formar um anagrama, começando por consoantes, devemos primeiramente escolher as consoantes. No caso ali são 3 modos, não é isso? E depois arrumar as 4 letras restantes, em seguida a consoante. Então, tranquilo. Então, já que são 3 letras, e elas são quantas? Elas são 5, não é isso? São 5 letras. Então, nós estamos colocando a primeira consoante, sobrou quantos? Sobrou 4. Então, viemos 4 fatorial. Como que vai ficar 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, nesse caso aí, nós temos 24 modos, não é isso? Portanto, lembrando que nós temos as consoantes, que são 3. Então, viremos 3 consoantes, não é isso? Vezes 24 modos. 3 vezes 24, nós encontramos 72 anagramas, começando por consoantes. Dá até para esquentar a cabeça, não é isso, pessoal? Imagina se nós tivéssemos que fazermos esses 72 anagramas. Esquentaria um pouquinho, né? E para finalizarmos, tudo vem com um propósito e vai por uma razão. Então, pessoal, é isso. Lembrando, fique em casa, né? Faça as tarefas. Qualquer dúvida, pode me chamar no PV. Estou à disposição de vocês, tá bom? E qualquer dúvida mesmo. Apesar da distância, a gente está interligados e virtualmente, tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima.